Olá, meus amigos. Eu me chamo Roberto Figueiredo, sou procurador do Estado da Bahia há 14 anos e estou aqui também nesse projeto Largada, preparando você para o concurso de procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de dividir contigo, eu e você hoje nesse projeto Largada, algumas sugestões, algumas reflexões acerca do edital, algumas dicas iniciais, introdutórias para a sua prova de procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, você deve recordar que a banca Fundação Carlos Chagas, a sua banca, ela gosta muito de tratar de temas mais da parte especial do que da parte geral para procurador do Estado. Se você percorrer as questões que a Fundação Carlos Chagas apresentou em procurador do município de Cuiabá, agora em 2014, em procurador legislativo de São Paulo, agora em 2014, em TJ do Amapá, esses últimos concursos da Procuradoria, da Fundação Carlos Chagas, envolvendo a advocacia pública, você vai constatar isso. A parte geral tem sido desprestigiada para a Fundação Carlos Chagas em concurso de procurador do Estado, e a parte geral tem sido desprestigiada e a parte especial tem sido prestigiada. Então, eu vou aí largar a primeira dica do projeto Largada, eu vou aí fazer a primeira reflexão com você. Dentro da parte geral, incremente o seu estudo no Instituto da Prescrição, ok? O Instituto da Prescrição foi muito cobrado pela Fundação Carlos Chagas em 2013 e em 2014 tem sido muito cobrado pela Fundação Carlos Chagas. São várias as provas objetivas da FCC de procuradorias municipais e legislativas de 2014 com temas de prescrição. Como a prescrição é um assunto importante ao advogado público, repercute inclusive no direito administrativo, esta é a nossa primeira dica. Geralmente, dentro da prescrição, a Fundação Carlos Chagas, em procurador estadual, ela pergunta sobre aquelas regras especiais da prescrição, que estão do 190 ao 196 do Código Civil. A exceção prescreve no mesmo prazo da prescrição, 190. A prescrição pode ser objeto de renúncia, desde que expressa ou tácita, mas desde que o prazo prescricional já esteja consumado e que não prejudique terceiro. Então, é possível renunciar à prescrição. A exceção prescreve no mesmo prazo da pretensão. São essas regrinhas especiais. Os prazos prescricionais são inalteráveis. 192 do Código Civil. FCC adora isso, é uma dica importante nesse projeto Largada, nessa análise do edital. Os prazos prescricionais não podem ser alterados. Cuidado com isso. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Fique atento a isso. O juiz pode pronunciar de ofício a prescrição. Uma mudança no Código de Processo Civil, está lá no parágrafo 5º do artigo 219 do CPC, e que pode aparecer na questão de direito material civil. E, finalmente, não corre prescrição contra relativamente capaz, mas corre contra absolutamente. Então, dá uma olhada, porque dentro de prescrição, ou melhor, dentro de parte geral, analisando aí o seu edital, eu sei que o seu edital é longo, é amplo, na parte geral tem muita coisa, inclusive uma parte de hermenêutica, que tem sido habitualmente, que passou a ser habitualmente cobrada em concursos mais complexos, mas eu vou lhe dizer, a Fundação Carlos Chagas costuma ser literalista e costuma perguntar sobre prescrição. Fique atento a isso. Ah, teve um concurso da Fundação Carlos Chagas que ela perguntou algo importantíssimo sobre a prescrição e eu quero aproveitar para dividir com você, porque é um tema que pode aparecer ou no direito civil ou no direito administrativo. É um tema de interesse do advogado público, porque envolve o Decreto-Lei 20.910 de 32. É o tema da prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública. E o porquê desse tema? Porque o Código Civil de 2002
no parágrafo 3º do artigo 206, reduz o prazo prescricional da reparação civil para 3 anos. E aí surge uma dúvida que a FCC cobrou em 2014, em concurso de advogado público. E a dúvida é a seguinte: será que a redução desse prazo de 5 para 3 anos no Código Civil teria revogado o Decreto-Lei 20.910 de 32? Ou será que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública continua sendo aquele geral de 5 anos? Olha, essa matéria já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça em grau de recurso repetitivo, tá? O STJ tem uma decisão desde 2002 dizendo que o decreto-lei permanece, que o Código Civil não revogou tacitamente esse decreto-lei e que, portanto, os prazos prescricionais contra a Fazenda Pública continuam sendo de 5 anos. Fique atento a isso, porque pode ser uma pegadinha na sua prova. Joia? Analisando ainda o edital e avançando em direito civil na nossa matéria para a parte especial do Código Civil, eu posso destacar com você que a Fundação Carlos Chagas gosta muito de, na parte especial, perguntar sobre direitos reais. E dentro dos direitos reais, os temas que mais apareceram em 2013 e 2014 na Fundação Carlos Chagas para Procurador do Estado foram, anotem aí, anotem para revisar. Vamos ver tudo isso aqui no nosso curso. Tudo isso será visto com mais paciência, com mais calma, mais compassadamente. Mas você já vai adiantando, você já vai anotando. Vamos lá? Direito real de superfície, propriedade fiduciária, usufruto, penhor e hipoteca. Esses são os direitos reais mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2014 em provas de advocacia pública. Então, fique atento ao direito de superfície, fique atento à propriedade fiduciária, fique atento ao penhor, à hipoteca e ao usufruto. Esses 5 direitos reais, eles foram muito perguntados no biênio 2013-2014 em concursos de procuradorias, em concursos de advocacia pública pela Fundação Carlos Chagas. Agora, também foi cobrado de uma maneira muito mais leve e de uma maneira muito mais tranquila, dentro dos direitos reais, o tema da posse. A posse é um tema gostoso, é um tema simples, é um tema fácil e que também foi cobrado, não com tanta força ou com tanta reiteração, mas nós aí que estamos diuturnamente, diariamente atentos a todas as questões de concurso que aparecem, nós podemos ver umas 3 ou 4 questões aí espalhadas Brasil, da FCC, perguntando sobre a posse. Dentro da posse, os temas mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas são temas de classificação da posse. Então, o candidato deve recordar o que é a posse direta versus a posse indireta, artigo 1197 do Código Civil. Direta é a posse do locatário, do comodatário, do usufrutuário, do depositário. Indireta é a posse do dono, do proprietário, do locador, do comodante, do nuproprietário, do depositante. Então, dê uma lida no 1197. Lembre que a posse pode ser direta versus a indireta. Lembre que possuidor direto pode litigar contra possuidor indireto. Lembre mais, lembre que essa fratura da posse permite que ambos exerçam, sem prejudicar a posse alheia, a defesa possessória. O possuidor indireto tem tutela possessória, como o possuidor direto também terá. Então, fique atento à posse direta versus a indireta, que é o fenômeno das posses paralelas. A FCC gosta disso. A FCC também gosta de perguntar sobre o chamado servidor da posse ou fâmulo da posse. Aquela pessoa que, na verdade, não é possuidor, o mero detentor, o longa-manos de um verdadeiro possuidor, aquele que está em um grau de subordinação
para com o possuidor. O fâmulo da posse é carecedor de ação possessória, porque se não tem posse, não pode ajuizar ação possessória. O fâmulo da posse tem apenas a legítima defesa da posse, parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. Ok? Lembre disso. Lembre, ademais, da compossessão, do fenômeno da composse, quando duas ou mais pessoas têm simultaneamente a posse de um determinado bem indivisível, porque são detentoras de frações ideais possessórias daquele bem e podem usar simultaneamente, desde que não prejudiquem a posse alheia. A FCC já cobrou composse em 2014 para concurso de procurador, então você deve ficar atento a isso. E, finalmente, a posse justa versus a injusta, do 1200, e a posse de boa-fé versus a de má-fé, do 1201. Foram os temas que apareceram aí em 2014 na Fundação Carlos Chagas em procuradorias. Posse justa é aquela que não é violenta, não é clandestina, não é precária. Posse injusta é a violenta, clandestina ou precária. Se ligue nessas ideias, tá? Posse de boa-fé é aquela que existe quando o seu possuidor ignora o vício. Esta é a posse de boa-fé, beleza? Então fica aí uma dica bacana em direitos reais. Massa! Ainda na parte especial do Código Civil, dê uma olhada no direito das obrigações. Dentro do direito das obrigações, o que a FCC mais pergunta, o que em 2013 e 2014 mais caiu em procuradorias? Obrigações solidárias, em primeiro lugar. Obrigações indivisíveis versus divisíveis, em segundo lugar. Inadimplemento substancial, em terceiro lugar. E teoria do adimplemento substancial. Então, dentro do direito das obrigações, isso é o que mais se cobra em procuradorias pela Fundação Carlos Chagas. Afunile o seu estudo na pegada do edital e na linha do foco da sua instituição, beleza? Ao lado do direito das obrigações, avançando, leia também, estude também perdas e danos. A teoria do inadimplemento absoluto e parcial na perspectiva das perdas e danos, ok? Lembre da mora automática ex re, que incide sem interpelação do 397, e lembre da mora que exige a interpelação nos contratos por tempo indeterminado, do parágrafo único do 397. A FCC também cobrou isto em 2014, e isso está no 397 do Código Civil Brasileiro. Lembre que, para a prática do ato ilícito, incide a súmula 54 do STJ, ou seja, nas hipóteses de ato ilícito, os juros de mora incidirão desde a prática do ato, ok? Ainda em obrigações, dê uma olhadinha em cláusula penal, porque surgiu também perguntas de cláusula penal em 2014 sobre concurso de procuradoria, ok? E a minha última dica, analisando o seu edital, gira em torno da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. A FCC também gosta e é um tema que aparece no direito civil e no direito administrativo, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal afirma que a administração pública, que o poder público, que o Estado lato sensu responde objetivamente pelos atos dos seus prepostos. Então dá uma olhadinha no artigo 932, que trata dessa responsabilidade civil por ato de terceiro, porque isso costuma cair. 932 do Código Civil e o 37, parágrafo 6º, ok? Em síntese, prescrição e decadência, em síntese, direitos reais, superfície, usufruto, propriedade resolúvel, hipoteca em penhor, em síntese, obrigações divisíveis, indivisíveis, solidárias, alternativas, cláusula penal e inadimplemento e responsabilidade civil extracontratual, artigo 37, parágrafo 6º do Código Civil, ok? Eu sou Roberto Figueiredo, ex-defensor público, atualmente exerço com muita honra o cargo de procurador do Estado. Me encontre no @Roberto_Civil. Esse é o meu Instagram, @Roberto_Civil. Um forte abraço e até qualquer dia desses.